Qual foi a experiência mais arrepiante que você já teve enquanto dirigia tarde da noite? Não eu, mas meu irmão, dirigindo para a casa de fora da cidade com esposa e 3 filhos na parte de trás, indo sem pela rodovia. Tanto ele quanto sua esposa viram um homem na beira da estrada. Ele não estava tentando fazer uma caminhada de carona e não estava realmente prestando atenção aos carros. Eles só o viram por um segundo, mas parecia que ela estava tropeçando. Eles estão a pelo menos 5 quilômetros da última cidade e acham que ela está em apuros. Querem dar meia volta para ver se ela está bem. Mas na rodovia não se pode fazer isso em qualquer lugar. Quando encontram uma curva e voltam ao local, é pelo menos 15 minutos depois. Eles não veem nada, então chamam a polícia local e explicam a situação. Meu irmão e o policial olham um pouco em volta, mas não há muito que se possa fazer. Este é o meio das pradarias. Há muitas terras abertas e eles não têm 100% de certeza exatamente onde viram o cara. O oficial diz que vai chamar mais alguns caras e olhar um pouco mais em volta. Mas para meu irmão ir para casa e levar seus filhos para a cama. Na manhã seguinte ele recebeu uma ligação do oficial. Eles encontraram o cara em coma diabético e conseguiram levá-lo a um hospital. Ele bebeu algumas cervejas na cidade por onde eles passaram e simplesmente se afastou. Meu irmão definitivamente salvou sua vida. Assim, no verão seguinte à minha graduação, trabalhei em um parque estadual como trabalhador temporário. Meu turno era das 8 horas às 4 horas com um dos guardas florestais. Uma noite, estávamos descendo para um dos lançamentos de barcos quando um homem salta do mato bem na nossa frente. Ele estava vestido apenas com as suas brancas apertadas, balançando um pau como uma espada no caminhão. O guarda florestal abriu a porta e se inclinou para fora, perguntando: "Senhor, você precisa de ajuda?" Ao que ele gritou: "Não", e correu para o bosque novamente. Vi um monte de coisas estranhas naquele trabalho. Quando eu tinha 18 anos, minha melhor amiga, sua irmã, e eu estávamos dirigindo para casa à tarde. Depois de uma noite fora, estava chovendo muito e tornava extremamente difícil ver na rodovia. Paramos debaixo de um viaduto para ver se o tempo ia aliviar um pouco. Virei para olhar pela janela, passageiro do banco da frente, para encontrar alguém com um capuz carregando no veículo. Imediatamente, vá em frente. Deslocamo-nos à noite e chegamos a casa em segurança. Nunca mais parei debaixo de um viaduto e tenho quase 40 anos. Não foi um pouco assustador, mas uma vez, quando eu tinha 20 anos, eu estava em uma viagem de carro para casa e foi uma viagem de cerca de 8 horas. Acabou havendo um acidente de trânsito no caminho. Então fiquei retido, mas não tinha dinheiro para reservar um hotel para a noite. A cerca de 4 horas de casa, como 23 horas, eu estava em um trecho de estrada isolada e havia um carro atrás de mim, mas não pensei nada sobre isso. O mesmo carro me seguiu durante a hora seguinte, mas presumi que eles estavam indo para o mesmo lugar. Acabei parando em um posto de gasolina para pegar uma bebida energética, e o carro parou do outro lado da estrada, mas não saiu. Mais uma vez, não pensei nada sobre isso. Quando eu saí, o carro saiu e me seguiu novamente. Eu continuei dirigindo e cerca de uma hora depois parei em uma parada para usar o banheiro. O carro, ainda atrás de mim, parou na entrada da parada de descanso, mas não saiu. Neste ponto, fiquei super assustado. Eu estava a 2 horas da próxima cidade, casa, então eu não sabia o que fazer. Só para ter certeza de que eu não estava ficando louco, parei na próxima parada. O carro encostou em uma parada atrás dele, mas do outro lado da estrada. Novamente, eles não saíram, mas apenas ficaram ali sentados. Então continuei dirigindo e assim que voltei à minha cidade, liguei para meus pais para contar-lhes o que estava acontecendo. Eles me disseram para ir ao centro da cidade e fazer 4 curvas à esquerda. Eu fiz, e novamente, o carro me seguiu. Meus pais me disseram para dirigir até a delegacia de polícia. O carro me seguiu todo o caminho até a delegacia e assim que entrei, eles desceram uns 50 km por hora acima do limite de velocidade. Entrei e contei aos policiais o que aconteceu e eles enviaram um policial de patrulha para encontrar o cara. Mas nunca ouvi nada sobre isso. Não faço ideia de quais foram os motivos da pessoa, mas isso me aterrorizou. Agora sou super cauteloso sempre que um carro fica atrás de mim à noite e dá a mesma volta que eu. A viagem de volta da visita ao meu namorado na faculdade dele demorou cerca de 3 horas por via expressa na área ruralismo. Era tarde e estava muito escuro. De repente a roda começa a tremer muito mal e eu tenho que encostar. Por sorte,
Havia uma saída de descanso ali mesmo e eu consegui parar na via expressa. Minha amiga estava comigo e ela está muito bêbada e sem ajuda. Eu saio para ver o que aconteceu e ver que meu pneu está muito baixo. Por favor, note que isso foi há anos. Os celulares eram uma coisa, mas o bom serviço não era. Eu abro o porta-malas para tirar o macaco e o pneu sobressalente. 2 caras vêm para ajudar. Cuidado! É no meio da noite em uma parada de descanso rural. Então eu sou um pouco cauteloso, mas posso usar ajuda. Posso e mudei um pneu, mas não é fácil e me leva mais tempo do que eu gostaria de admitir. Então eu deixei os caras ajudarem. Mas rapidamente ficou evidente que eles não fazem ideia do que estão fazendo. Quando estou tentando me livrar desses 2, minha amiga zumbida sai do carro e começa a tentar conversar com eles. É preciso um par de tentativas, mas eu a trago de volta para o carro enquanto tento fazer com que esses caras saiam. Começo a me sentir muito desconfortável e nervoso quando, de um canto do olho, vejo um carro sair de um canto escuro do estacionamento. 2 outros caras encostam antes mesmo de saírem do carro. Os 2 primeiros se apressam para o carro e saem. Os novos caras rapidamente mudaram minha pneumologia. Nenhum de nós disse uma palavra enquanto trocavam. Eu disse obrigado e ambos me acenaram e simplesmente saíram. Não faço ideia de quem eram esses companheiros. Quanto tempo ficaram sentados na sombra observando. Mas depois de mais de 20 anos eu penso neles com frequência e lhes desejo felicidades. Meu marido e eu estávamos em uma viagem de emergência para ajudar a colocar minha mãe em um lar de idosos. Eu não tenho licença para dirigir um carro, então ele teve que dirigir o caminho todo. Por volta das 3 da manhã, chegamos a este trecho de estrada que é, tanto quanto pude perceber, uma estrada reta com campos incrustados em ambos os lados. Tudo bem e bom, mas no gramado negro, sem luzes de rua, às 3 horas da manhã era super enervante. Eu notei que meu marido e de que ponto não estava agindo bem, como, ele respirava de maneira diferente, e sua postura era um pouco diferente. Pequenas coisas, mas você percebe quando está casado. Eu estava tipo querida, você precisa fazer uma pausa? E ela disse não. Eu estou bem, vamos apenas terminar esta tira e podemos encontrar um hotel. Eu confiei no seu julgamento e conseguimos atravessar e bater o feno em algum lugar em um desses. Na manhã seguinte, acordamos e estamos escovando os dentes e eu comento sobre como aquele trecho de estrada era assustador. Ele fica quieto e diz: eu honestamente pensei que sonhava com isso. Lembro-me que não me sentia real e eu me sentia como se fosse um sonho. Eu lhe disse que havia perguntado se ele precisava de uma pausa e ele disse: sim. Eu me lembro disso também. E pensei que tinha sonhado. Me faça um favor, e eu devolverei se a necessidade surgir. Se eu lhe disser que estou bem e que não preciso de uma pausa depois de dirigir por 4 horas na escuridão do breu novamente. Não aceite um não como resposta. Eu estava tão fora de mim que não percebi que tinha ido embora. Então agora temos um acordo permanente para nós pararmos bem antes disso. Mas a ideia de que ela estava totalmente dissociado naquele momento e tinha menos do que uma compreensão saudável da realidade sempre me faz temer. Detesto imaginar todos os momentos que poderiam ter corrido mal. Lembre-se, dirigir exausto é tão ruim quanto dirigir bêbado. Há cerca de 20 anos eu estava dirigindo para casa à noite com meu marido e meu filho dormindo no carro. Uma neve leve estava caindo e estávamos em uma estrada de trás. Ao virar uma esquina, o que parecia ser uma menininha pulando das árvores com o braço levantado. Meu primeiro pensamento foi que ela ia nos atirar uma bola de neve. Mas quando passei por ela fizemos contato visual, o rosto dela estava torcido como um grito de raiva. Feio e nada brincalhão. Aconteceu tão rápido e eu a ultrapassei rapidamente. Mas quando olhei para o espelho retrovisor, não havia ali atrás. Fiquei bastante abalado. Tive uma sensação de medo e de mal-estar. Nunca mencionei isso ao meu marido. Estávamos visitando Big Sur e meu filho ficou muito doente. Então por volta das 11 da noite eu pulei na rodovia da costa do Pacífico e me dirigi a Carmel para pegar alguns remédios. Havia muito pouco tráfego e estava muito escuro. Basicamente penhascos à esquerda de mim descendo para o oceano, e penhascos à direita subindo para as florestas. É uma estrada bastante sinuosa às vezes. Então tudo que eu podia fazer era me concentrar na estrada à frente e me preocupar com o meu, filho de 1 ano de idade. Cerca de meia hora depois da viagem, uma luz brilhante apareceu de repente à minha esquerda. Começou pequeno, ficou brilhante muito rápido, e depois simplesmente desapareceu. No início eu pensei que talvez fosse um jato voador baixo. A estrada estava realmente curvada neste ponto.
Então eu não conseguia ver bem. Lembro-me de árvores em ambos os lados da estrada, embora obviamente fossem mais finas do lado esquerdo. Mas então, alguns segundos depois, veio outra. Houve um intenso feixe de luz por um breve momento. E novamente, ela desapareceu. A estrada deu a volta por uma esquina, e o que quer que fosse, não me acompanhou. Eu ainda estava bastante abalado quando cheguei a Carmel. Não consegui encontrar uma farmácia, mas deparei-me com uma mercearia que estava aberta à tarde. Então entrei na esperança de encontrar Pedialyte. Quando entrei, notei um mapa da área na parede. Uma daquelas coisas turísticas que mostram as atrações locais. Apenas um pouco ao sul de Carmel, ela mostrava uma casa iluminada, a oeste da APCH. Escusado será dizer que fiquei feliz por ninguém estar no carro comigo por causa do susto inicial. Já se passaram 15 anos desde que isso aconteceu, e eu ainda me sinto um idiota até hoje. Estava namorando esta mulher que tinha medo de dirigir ou por alguma razão se recusava a dirigir pelo menos na rodovia. Nunca soube o motivo. Eu trabalhava no turno da noite na época. Em um dia, cheguei em casa uma hora louca em algum lugar entre 3 e 5 da manhã. Tinha tirado folga no dia seguinte porque sua banda favorita estava tocando em uma cidade a 2 horas de carro. Ela me acordou às 7 da manhã para esperar na fila. Ela tinha que ser a primeira, na frente e no centro. Adivinhe quem dirigiu? Eu disse a ela que estava planejando descansar um pouco no carro enquanto ela segurava o lugar na fila. Chegamos lá, sem fila. Os funcionários ainda nem sequer estavam lá. Ela está brava comigo por tentar descansar no carro. Eu vou sentar com ela na calçada. As horas passam, ninguém mais na fila. O primeiro funcionário passa e nos oferece chocolate quente porque estamos em fevereiro no meio oeste. As pessoas começam a fazer o fila atrás de nós no final da tarde. Estou chateado. Eu poderia ter dormido antes desta aprovação. Nós assistimos ao show. Foi divertido. Dirija para casa e eu lhe peço que dirija. Ela se recusou. Eu nos levo de carro para casa. Foi a viagem mais assustadora que já tive. Eu estava tão cansado e fisicamente exausto que estava alucinando. Eu não sabia que estava no início. As nuvens no horizonte eram o trânsito. Aos meus olhos. Clicou comigo quando eu estava focado em uma nuvem em particular e pensei: isso é um caminhão grande. Por que não posso passar por ela? E depois que percebi minha condição, tentei novamente sugerir que ela assumisse o controle. Recusou-se. Tentei assumir o controle do meu estado mental e me concentrar. Nos levou para casa, ok. Dirigi com muita cautela e continuei me lembrando do que eu estava vendo e do que meu cérebro estava tentando me fazer pensar que eu estava vendo. Cheguei em casa, desmaiei imediatamente. Mas tive que trabalhar no dia seguinte durante o resto da semana. Então não consegui recuperar o sono por um tempo e aquela semana foi tão cansativa. Fiquei ressentido com ela por me colocar naquela situação e isso me assusta de morte, com medo de ter que passar por isso novamente. Isso foi há cerca de 12 anos e nós terminamos um pouco depois dessa experiência. Eu vivo no meio do nada e costumava pegar carona constantemente. Na noite de Natal, eu dirigia sobre a montanha de volta para a casa de minha namorada depois que passamos o dia com minha família. Ela vivia ainda mais no meio do nada. Estou falando a 1 hora de distância da mercearia mais próxima. Estou tirando de lá a única estrada para fora desta área. São cerca de 20 milhas de nada além de bosques a alguns quilômetros de profundidade de cada lado desta estrada. É apenas uma área muito rural na qual todos nós morávamos. Eu tenho 18 anos de idade e viajo por esta longa estrada reta a cerca de 80 mph. Muito burro. Mas eu era um garoto imprudente, apenas tentando chegar em casa antes das 2 da manhã. De repente, passei por este cara no escuro, andando pela estrada a quilômetros de distância de tudo. Estava congelado e eu queria terminar o Natal fazendo algo bom e não deixar alguém congelar até a morte em nossa montanha. Eu me desfaço e volto para cima. Eu pergunto ao cara se ele precisava de uma carona. Ele estava carregando um arco composto. Eu estava pensando num arco a 1h30 da manhã. E então descubro que ele é um caçador furtivo. Mas não posso recuar agora. Eu digo a ele para colocá-lo na parte de trás do caminhão e esperar que ela entre. Ele coloca a sua proa na parte de trás e me diz que está estacionado um par de milhas à frente. O cara entra e fica quieto. Ele não diz uma palavra. Como eu disse, eu peguei muitos estranhos naquela época. Mas nunca tive um deles apenas sentado em silêncio. Pergunto a ele se ele saiu com sua família no Natal de hoje e murmura não e volta imediatamente ao silêncio. Naquele momento, eu só queria este cara fora do meu caminhão. Continuo dirigindo em silêncio por alguns minutos até que ele me diga para encostar na curva à frente. Eu encosto para o lado ao invés de encostar completamente. É um beco sem saída.
só para ficar seguro. Ellie fica ali sentado em silêncio por alguns longos e desconfortáveis segundos e depois sai. Realmente parecia que ela estava pensando muito sobre o que fazer a seguir. Ellie finalmente sai deixando a porta aberta. Eu digo algo nas linhas de não se esqueça do seu arco. Então eu atravessei para fechar a porta enquanto Ellie se vira para agarrá-la. Ellie lentamente agarra seu arco pelas costas e depois volta para trás e apenas me olha pela janela sem se mexer. Eu fiquei ali sentado olhando para ela e decidi sair de carro, não muito agitado. Mas você tinha que estar lá. Algo estava acontecendo com este cara. Ela estava emitindo vibrações extremamente esquisitas. Na saída eu deixei lá. Estava apenas um monovolume estacionado com a porta aberta. Isso também me pareceu estranho. Nunca mais peguei carona desde então.